Processo de formação de palavras. Essa é uma aula muito importante de língua portuguesa. Cai muito concurso na escola, se você precisa fazer tarefa, atividade. Se você está na faculdade de letras também, esse é um assunto de língua portuguesa. A gente começa com o básico, assim, sobre derivação, composição, processo de formação de palavra. O que é isso? Na língua portuguesa a gente tem palavras primitivas com radicais. O que a gente vai fazer? A gente vai modificar essas palavras e criar uma nova. E respondendo 10 questões aqui, eu vou te mostrar quais são esses processos de composição de palavras, de derivação, de processos de formação. Como que eu formo novas palavras? Esse é um assunto muito bacana que você vai aprender agora aqui comigo. Vamos lá? Rapidinho nas questões eu vou te explicar todos os processos de formação de palavras. Primeira questão. A palavra infelizmente é formada por qual processo de derivação? Quando ele pergunta isso, ele quer saber se tem derivação prefixal, derivação sufixal, derivação imprópria, regressiva ou parasintética. Que é isso? Eu preciso primeiro encontrar o radical da palavra. A palavra infelizmente, qual que é o radical dela? O radical dela é feliz. Ó, feliz. O que é radical? É a palavra base dela. É feliz. Eu coloquei um prefixo in e um sufixo mente. Colocando o prefixo in e o sufixo mente, eu formei uma terceira palavra, que é infelizmente. Beleza, como é que se chama esse processo de formação? Letra A, derivação prefixal e sufixal? Sim. Por quê? Porque se eu tirar o mente, vou tirar mente, sobra o quê? Infeliz. Infeliz é uma palavra que existe? É uma palavra que existe. Então eu consigo fazer uma derivação prefixal aqui. Se eu tirar o in, fica felizmente. Felizmente é uma palavra que existe? Felizmente é uma palavra que existe. Então, quando a palavra existe só com prefixo e só com sufixo separadamente, a gente tem uma derivação prefixal e uma derivação sufixal. Simples assim. Já aprendemos derivação sufixal e derivação prefixal. Se eu tirasse o in e a palavra felizmente não existisse, ou tirasse o mente e a palavra infeliz não existisse, nós teríamos aqui uma derivação parasintética, ok? A gente vai chegar lá, a gente vai conseguir ver todos esses processos de formação. Bom, qual das seguintes palavras é um exemplo de derivação parasintética? Agora, eu vou retirar o prefixo e o sufixo, que você já sabe o que é prefixo e sufixo, e se uma das palavras não existirem, a gente está diante de uma derivação parasintética. Está aqui, ó, parasintética. Beleza. Amanhecer. Qual que é a palavra base aqui? Manhã. Eu coloquei o prefixo amanhecer. Se eu tirar o ser, fica amanhã. Amanhã existe? Amanhã. Amanhã existe? Não. Amanhecer existe? Não. Opa, então aqui eu tenho uma derivação parasintética. O que é isso? Ela precisa do prefixo e do sufixo juntos para poder existir. Isso é uma derivação parasintética. Ó, o prefixo a e o sufixo ecer foram anexados simultaneamente. Não existe palavras amanhã, amãe e nem amanhecer sozinhas. Olha a diferença da parasintética para prefixal e sufixal. Na sufixal, a palavra existe só com prefixo e existe só com sufixo. Na parasintética, ela não existe com o sufixo, só com sufixo ou só com o prefixo. Beleza? Aqui, rever, só tem aqui, ó, a palavra é ver, só tem derivação prefixal, né? Lealdade, ó, desleal e lealdade, aqui é uma derivação o quê? Prefixal e sufixal, porque desleal existe, lealdade também existe. Então, letra C aqui é uma derivação prefixal e sufixal. Papel. Papel. A palavra base aqui é papel. Aí o aria é um sufixal, derivação sufixal. Bem tranquilinho? Bem fácil, né? Número 3. O termo planalto, que significa plano mais alto, é formado por qual processo de composição? Olha aí. Como que foi feita a composição da palavra planalto? Eu juntei plano mais alto. Porém, eu perdi o som do O. Olha só, planalto perdeu o O. Quando perde uma palavra, quando perde um som,
eu tenho uma composição por aglutinação. Houve a união dos dois radicais, plano mais alto, com alteração fonética e perda do elemento O. Se eu não tivesse a perda desse elemento, eu teria aqui uma justaposição, que é só colocar um do lado do outro. Deu para entender? Pausa o vídeo, escreve, que vai ficar bem bacana de compreender essas questões. Bom, número 4 agora, quando o verbo debater dá origem a um substantivo ou debate, ocorre qual processo? Essa é difícil, hein? Derivação imprópria, derivação prefixal não é, né? Não é. Debater, bater, debater, não é só isso. Ó, debater é verbo. O debate, quando eu coloco um artigo antes, a palavra vira substantivo. Ela deixa de ser um verbo para virar substantivo. Então a gente tem aqui uma derivação regressiva. Regressiva. Ela regride de verbo para substantivo. Simples assim, entendeu? Quando regride de verbo para substantivo, eu tenho uma derivação regressiva. A palavra sofreu uma redução na sua estrutura morfológica para formar um substantivo. Beleza? Gravem isso, anotem isso. Quando o verbo dá origem a um substantivo, a gente tem uma derivação regressiva. Ela regride de verbo para substantivo. Gravem bem essa diferença, porque você vai perceber que a derivação imprópria também é muito parecida, mas anota esse conceito. Quando o verbo que dá origem à palavra, ela regride para substantivo, a gente tem uma derivação regressiva. Vamos lá. A palavra passatempo é classificada como composição por... Como que foi composta a palavra passatempo? Lembra da aglutinação que a gente perdeu uma letra e perdeu um som? Aqui a gente não perde nada, porque a palavra passa existe, a palavra tempo também. O que aconteceu aqui? Só posicionou uma ao lado da outra. Quando eu tenho essa posição, esse posicionamento, eu tenho uma composição por justaposição. Justa significa próximo, uma posição bem próxima. Só colocou uma ao lado da outra, sem perder nenhuma letra, sem perder nenhum som. Fala para mim, passa e tempo. Passa, tempo, passa, tempo, passa, tempo. Não houve perda nem de palavras, nem de sons. Regressiva não é, né? A gente acabou de ver regressiva, mudou de classe de palavra? Não mudou. Parasintética também não. Aglutinação não, porque não perdeu nenhuma letra e nenhum som. Beleza? Se está gostando dessa aula, a parte teórica dessa aula eu vou deixar aqui no link aqui embaixo para vocês poderem estudar, copiar, só clicar, guardar o material para você, para revisar sempre e responder mais e mais questões, que é a melhor forma de você aprender língua portuguesa. Beleza? Número 6. Na frase, o jantar estava delicioso, a palavra jantar exemplifica uma. Olha só, o jantar. Jantar é verbo, certo? Jantar é verbo. Só que quando eu coloco aqui um artigo antes, eu transformo esse verbo em um substantivo. Aqui está o contrário. Aqui está o contrário. Eu vou ter o quê? Uma derivação regressiva? Está regredindo? Tem uma derivação sufixal? Não. Por aglutinação? Não. Então já risco B e C aqui. Eu tenho uma derivação... Opa! Eu tenho uma derivação regressiva? Está saindo de verbo para substantivo? Não, eu tenho uma derivação imprópria, porque o verbo jantar foi substituído pelo uso do artigo o, mudando a categoria gramatical. Olha só, o verbo aqui seria jantar. O jantar, o ato de jantar, o verbo jantar estava delicioso, mas quando eu coloco o, eu transformo esse verbo em substantivo. Então eu tenho aqui uma derivação imprópria, porque o verbo é jantar, o ato, a ação de jantar. Colocando o artigo antes, eu transformo ele numa derivação imprópria, só por causa do uso do o. O verbo jantar foi substantivado pelo uso do o, mudando de categoria gramatical sem mudar a classe. A palavra tic-tac, vapt-vupt são formadas por
Aqui é uma derivação um pouquinho mais chata de entender, que é uma composição, né? Mas como que foi composto isso aqui? Aglutinação? Então, isso aqui é um processo de formação por onomatopeia, porque essas palavras imitam sons. Tic-tac do relógio, tic-tac, tic-tac. Vapt-vupt, de rápido, né? Então aqui é uma formação por onomatopeia. Beleza? Não é tão comum cair em prova isso aqui, ou ser cobrado em um concurso. É mais para questão de curiosidade mesmo. O processo de formação de palavra, burocracia, isso aqui é interessante. Olha só, presta atenção. É difícil. Realmente, essa questão aqui parece fácil, mas ela é muito difícil. O processo de formação da palavra burocracia, que tem uma palavra francesa e uma palavra grega junto, cracia vem do grego e buro de francês, chama-se o quê? Chama-se hibridismo. Mas isso aqui, ó, também é raridade da raridade de saber. Até porque se você não tiver um conhecimento de mundo afiado, eu não teria. Eu não teria. Eu falo a verdade. Eu só sei isso aqui porque eu li o material, coloquei no material de vocês aqui embaixo e relembrei. Mas eu não me lembrava disso aqui. Que eu estou formando uma palavra nova através de palavras de outro idioma. Você, como falante nativo da língua portuguesa, nem precisa saber disso. Não é sua obrigação conhecer francês, conhecer grego, beleza? Mas precisa saber que isso existe. Então, no hibridismo, a gente tem o quê? Tem um termo que é formado pela junção de elementos provenientes de línguas distintas. Ah, então agora eu preciso saber grego, preciso saber francês para poder responder uma questão de língua portuguesa. É bom saber que existe, tá? Mas dificilmente isso aqui é cobrado em prova, tá? O que é mais cobrado em prova, que eu diria para você estudar, para você ler aqui no nosso material, é a derivação parasintética, a derivação prefixal, sufixal e a composição por aglutinação. Isso aqui, sem dúvidas, é o que mais é cobrado. Número 9. A palavra desalmado é formada pelo processo de... Agora, nesse momento da aula, você já é capaz de responder essa questão. Desalmado. A palavra base aqui, radical, é alma. É alma. O que eu fiz? Eu coloquei o des, um prefixo, e um sufixo do. A palavra existe só com o prefixo desalma? Não existe. Almado, ela existe só com o sufixo? Não existe. Se ela não existe sem um sufixo e sem o prefixo separados, ela é o quê? Ela é uma derivação parasintética. Se ela existisse com prefixo e sufixo, seria uma derivação prefixal e sufixal. Simples assim. 10. Qual é o processo de formação da palavra embora? Olha só. Difícil né? Essa eu vou deixar para você responder. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, inscreva-se aqui no canal. Se você quiser o nosso material resumido, o nosso resumo dessa aula completa, tem aqui embaixo para você estudar, manter o seu material e responder mais e mais questões para poder consolidar o seu conhecimento. Mas vamos lá. Embora é uma palavra que foi composta por 3 palavras. Em boa hora. Ó, eu tenho em boa hora. O boa perdeu o A hora perdeu o H. Quando eu tenho 3 palavras juntas que perdem letras ou sons, eu tenho o quê? Justaposição ou aglutinação? Parasintética você já sabe que não é. Hibridismo também não. A dúvida aqui é aglutinação ou justaposição. Justaposição lembra do passatempo. Passa mais tempo. As duas palavras existem e não perdem letras e também não perdem sons. Aqui eu tive perda de letras. Perdi o A do boa e perdi o H do hora. Quando eu perco letras, eu vou ter aqui uma composição por aglutinação. Olha só, houve a união de 3 palavras com perda acentuada de fonemas e alteração estrutural. Fechou? Fizemos 10 questões. Agora, o que eu te recomendo, se você está estudando para um concurso ou para a escola ou para alguma coisa, refaça essas questões, leia a teoria aqui embaixo e faça mais questões. Isso aqui te dá uma base. Não é o suficiente para você fazer um concurso, mas é uma base para você saber de onde começar, de onde partir. Beleza? Mas é muito legal ter você aqui. Espero que você
inscreva-se no canal. Se você gosta de estudar língua portuguesa, fique comigo. Tem muitos vídeos aqui, desde o básico, desde classe de palavras, tem sintaxe, tem morfologia, tem gêneros textuais, tem tudo aqui no canal. Tudo para você poder estudar de uma forma eficiente. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.